Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é Ellen G. White, o grande conflito e os 6.000 anos. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos, por esse dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa questão para todas as pessoas, nações e línguas da tua palavra, Senhor, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com a linha do tempo, os 6.000 anos, a criação, que foi no sexto dia formado o homem, que é Adão, depois teve a sua companheira Eva, e depois o pecado. Igual eu disse já nos outros vídeos, pelo tempo que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, na sua primeira vinda, e se tornou o segundo Adão, porque o primeiro Adão tinha a responsabilidade de levar, de ter Eva como sua esposa e de procriar, né, de ter filhos e o filho dos seus filhos e ir procriando até formar uma nação e viver lá no Jardim do Éden, sem o pecado. Mas teve o pecado e daí passou-se o tempo. Mas da criação até o pecado, pelo tempo que Jesus viveu aqui na Terra, em seu ministério, em sua vida aqui na Terra, Jesus viveu 33 anos aqui na Terra. E eu calculo que da criação, do tempo que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden até o pecado, também, na minha opinião, foram de 33 anos. Eu calculo assim, não sei. Não tenho provas características para apresentar, mas eu calculo que seja isso. E vários historiadores, pastores, vários estudiosos acham que também é esse tempo, mas não tem nada concreto. Então, seguindo aí a linha profética, de Adão até Abraão, 2.000 anos. E de Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Então, dá 4.000 anos. Agora, não se sabe se de Abraão completou-se os 4.000 anos, que foi no nascimento de Jesus, ou se cumpriu no ano 27, que foi no batismo de Jesus, ou foi no ano 31, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Ou foi até depois, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra ainda, né, se apresentando aos discípulos, aparecendo para os discípulos e ainda pregando, né, algumas passagens para os discípulos, para os discípulos. Então, ficou 40 dias. Não se sabe que se foi depois desses 40 dias aí que ele subiu aos céus que se cumpriu os 4.000 anos. E a Terra tem 6.000 anos. Então, ainda não se completou os 6.000 anos. Não se sabe, então, porque se foi do nascimento de Jesus, estamos com 2.000 anos emprestados. Já passou de 2.000 anos e estamos vivendo tempos emprestados. Agora, se foi no ano 27 no seu batismo, lá no Jordão, João Batista o batizou, vai se cumprir em 2027, que ele virá. Agora, se foi no ano 31, certamente os 6.000 anos se completará no ano de 2031. Mas não tem prova concreta ainda sobre isso.
é um achar, é só uma opinião. E de Jesus até agora vai se completar os 2.000 anos, 6.000 anos, vai acabar esse tempo, Jesus vai vir nas nuvens do céu, todo olho verá, e vai levar os santos, né? Vai levar as pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus, vai levar os cristãos para viver 1.000 anos lá no céu. Depois dos 1.000 anos lá no céu, a Nova Jerusalém, que está lá no céu, descerá para a terra e daí o reino de Jesus, o reino de Deus será aqui na terra. No site The Cosmic Rare in Story, está em inglês, né? Mas foi traduzido e fala: esta crença alega que a história humana continuará por 6.000 anos e em seguida vai desfrutar de um sábado por 1.000 anos, o reino milenar. Assim, toda a história humana será um total de 7.000 anos antes da nova criação. Exatamente. 6.000 anos de opressão, 6.000 anos de ataque de Satanás à Terra, e vai ser 1.000 anos, mais os 1.000 anos sem opressão, que vai ser lá no céu, né, que não vai ter mais choro e nem lágrimas, e os cristãos vão poder passar, vai ter que morar com, vai morar com Jesus lá 1.000 anos lá no céu, e vai ser um tempo de julgamento de comprovação. Por que que aquela pessoa não foi, não veio aqui para o céu? Por que aquela pessoa se perdeu? Todos os casos ali vão passar, nesses 1.000 anos, todos os casos vão ser relatados. Depois dos 1.000 anos, a Nova Jerusalém descerá, os ímpios vão ressuscitar, depois dos 1.000 anos, Satanás será solto, porque ele será preso. Ah, Guilherme, mas ele é espírito, como que ele será preso? Ele vai ficar aqui na terra junto com os demônios, todos os demônios que ele raptou lá do céu, né, 1/3 dos anjos. Ele vai passar aqui junto com os anjos sem atentar ninguém. Vai ficar aqui 1.000 anos sem atentar ninguém, vendo aqueles ímpios mortos no chão, do jeito que morreram com a vinda de Jesus, com a luz esplandecente, que mataram eles. Eles vão ver as pessoas mortas por 1.000 anos, sem atentar ninguém. E depois dos 1.000 anos, ele será solto por um pouco de tempo, e todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio que ficou aqui e morreu antes da volta de Jesus, e o número é como a areia do mar, quer dizer, incontável. E vai atentar para destruir a Nova Jerusalém, mas será consumido pelo fogo. Aí, ó, a Semana Cósmica dos Pioneiros Adventistas, de J.H. Van Gogher, From Eden to Eden. Ele relata um pedaço, um trecho. Aqui novamente é o paraíso, jardim que o próprio Senhor plantou há 6.000 anos. Quer dizer, que ele plantou para Adão, como eu expliquei, para Adão e Eva ficarem juntos, procriar, e os filhos deles crescessem, arrumassem esposas e procriassem também, e assim ia expandindo a humanidade. Lá no Jardim do Éden mesmo, viveríamos lá. Mas como o pecado entrou na humanidade, estamos sofrendo hoje por causa disso. Pestes, fome, enfermidades. Então, quer dizer, temos que esperar a segunda volta de Jesus para isso tudo acabar. Thomas M. Plevin, T.2 Adams. Portanto, com o segundo Adão, antes do último e final conflito com Satanás e seus exércitos, no qual a vitória eterna será obtida para o Filho de Deus e seu povo o sábado, ou 7.000 anos terão passado.
São relatos de historiadores e professores. Rimes Sigov Times Hand Expositor of Prophecy. Ele fala, o livro fala, 7.000 anos, portanto, me parece complexos e eu espero após os 6.000 anos de trabalho e labuta, perplexidades e sofrimento, o 7º milênio trará um jubileu glorioso. Falando em jubileu, dois vídeos agora, eu vou fazer esse e mais um. Na terceira semana eu vou fazer sobre o jubileu. Vai ser imperdível, não perca. Está maravilhosa a lição. O J. Clarke, Adventure Review and Sabbatic Herald. Joseph Clarke, adventista. Neste livro bendito, o amante da história encontra informações plenas de adventos passados e futuros, começando com o primeiro Éden e estendendo-se a um período de 7.000 anos até o segundo Éden na Terra renovada. Aqui o amante da profecia pode se banquetear com as palavras da inspiração, contando as cenas do porvir, a história futura de nossa raça e do planeta no qual habitamos. São relatos. Estou trazendo para vocês os relatos que não sou eu que estou falando, e sim relatos de professores cristãos e estudiosos do século passado. E continua, tem sido quase a opinião universal da igreja, tanto judaica como cristã, que o sábado prefigura numa condição gloriosa de repouso para a igreja durante o sétimo mil anos do mundo. Os principais argumentos a favor disso são, em suma, os seguintes: Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e constituiu o sábado um tipo de descanso futuro. Portanto, podemos esperar que, depois das angústias e comoções de 6.000 anos, haverá um descanso de 1.000 anos de todas essas angústias. As instituições dos sábados e jubileus entre os judeus têm sido considerada típica da mesma coisa. E continua. Com essas considerações agora, procederei para mostrar que a cronologia da profecia, conforme registrada na Bíblia, nos apresenta 7.000 anos desde o início do exercício do governo moral de Deus sobre o homem até o período final da conquista de todos os inimigos de Deus. Aí está o sistema que é, durante quase 6.000 anos, o cenário teatral que o programa apresenta. O grande conflito entre o bem e o mal, de 6.000 anos, quase 6.000 anos, de Ellen G. White. Onde a escritora tem um espírito de profecia. O tema do pequeno livro original era mostrar como Deus os levou até o movimento de 1844 e prepará-los para o fim dos tempos, descrevendo os eventos que ocorrerão nas igrejas cristãs e no mundo antes do retorno de Jesus. Esse livro que é odiado pelos católicos. Por quê? Porque fala do papado, fala da Igreja Católica Apostólica Romana, que Ellen G. White relata mesmo, condena, porque é a verdade. E os adventistas, que apresenta o livro Grande Conflito para os católicos, parece que os católicos já vêm com uma ênfase para te desmoralizar. E quem apresenta esse livro para eles, não sabe se sobrepor. Não estou falando que um adventista ia humilhar um católico. Não. Se você apresenta um livro do Grande Conflito para um católico, você fala, olha, esse livro Grande Conflito relata vários temas do nosso cristianismo, do tempo que
durante esses 6.000 anos, Ellen G. White relatou tudo o que estava acontecendo. Ela tem um espírito de profecia e ela já começa falando que era da destruição do Templo de Jerusalém do ano 70. Relata isso para a pessoa. Eu mesmo estava a passeio num sábado à noite, numa praça pública, eu, minha namorada, minha sogra e a avó dela. E estava tendo um pessoal da igreja adventista que estava entregando esse livro, o novo livro do Grande Conflito, que lançou-se o ano passado. E a menina entregou esse livro na mão da minha sogra. E eu olhando para a menina para ver se ela falava alguma coisa, e ela não falou nada. A menina saiu, entregou o livro na mão da minha sogra e saiu. E eu falei para minha sogra, o primeiro capítulo desse livro fala da destruição de Jerusalém. Então, a igreja manda os servos entregar esse livro do Grande Conflito e não relata para a pessoa. Os adventistas não se sobrepõem sobre isso. Tem o poder na mão, mas eles não se sobrepõem. É uma vergonha isso. Não é apenas eu aqui relatando para as pessoas do tema do Grande Conflito. Como eu já preparei no canal desde o ano passado, estou fazendo temas do Grande Conflito, já terminei. Mas se você quiser lá ir lá no meu canal, você vai ver os temas do capítulo 1 até do prefácio, do prefácio do capítulo 1 até o 42. Eu fiz aqui no meu canal, mas não é, como se diz, só aqui no meu canal. Os adventistas têm que apresentar o livro Grande Conflito com o poder na mão. Mas não, eles sucumbem diante dos católicos. Aí o que os católicos fazem? Criticam cada vez mais os adventistas. Por isso que a nossa igreja é chamada de seita. Por isso que os adventistas são chamados de seitas. Porque não se sobrepõem sobre os católicos. Se você tem a verdade contigo, você tem que conduzir o seu rebanho. Você tem que falar a verdade para ela, para que o coração dela reflita, que a mente dela reflita, e esse amor que você está transmitindo para ela caia no coração dela ou dele. Mas não! Eles sucumbem diante dos católicos. O que aconteceu em novembro do ano passado, lá no Finados, que o professor Anderson, que eu já fui numa palestra dele já quando eu era católico, e uma adventista, estando lá no cemitério, no dia 2 de novembro do ano passado, no dia de Finados, apresentando o livro Grande Conflito para as pessoas, e apresentou para ele, e ele questionou o adventista, meio que discutindo, e o adventista não se sobrepõe, não sobrepõe sobre ele. E é uma vergonha. Hoje a igreja adventista não sabe quem que é, os jovens de hoje não sabem nem quem que é Ellen G. White. É uma vergonha isso. Quando eu comecei aqui no Adventista, na Adventista, eu aprendi muito sobre Ellen G. White, dos seus ensinos. E hoje a molecada não sabe. A autora valoriza esse livro acima da prata ou ouro e recomendou que ele fosse distribuído a todos. Quer dizer, todos devem receber esse livro, mas com explicações, não só entregar na mão da pessoa e tchau. Tem que explicar. O livro começa com uma visão histórica, que começa com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Aborda o movimento da Reforma e do Advento em detalhes e culmina com uma longa descrição do fim dos tempos. Desculpem a gritaria, mas eu fico louco de saber que a igreja adventista
não está sabendo se sobrepor. Tem a mensagem na mão, mas só entrega para a pessoa. Incrível! Aí está. Uma coisa que eu vou explicar para vocês. O livro A Grande Controvérsia é a mesma coisa do livro Grande Conflito. Só muda o tema. Só muda o tema, o Grande Conflito, que é para a Grande Controvérsia. Mas o conteúdo é o mesmo. Primeiro o prefácio, que tem lá na Grande Controvérsia, tem no Grande Conflito. O primeiro capítulo, que é a destruição de Jerusalém, tem no Grande Conflito. Quer dizer, tudo tem. É a mesma coisa. E tem gente que fala, não, é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Aí está o livro é o Grande Conflito mesmo. Está o tema do Grande Conflito. E lá é a mesma coisa, a Grande Controvérsia. Eu tenho aqui em casa a Grande Controvérsia. É os mesmos relatos. Aí o prefácio. Um tema só do prefácio, né? O prefácio é grande, mas só um resumo. A guerra entre o bem e o mal é muito mais ampla do que se imagina. É que o campo de batalha é você. Sua mente, sua vida, suas decisões e seu destino eterno. Exatamente. Ellen G. White colocou bem isso. O destino é você. Você que está no campo dessa batalha. Você tem que controlar sua mente, sua vida e suas decisões. Você tem que escolher para que lado você fica. Se é para o lado do bem ou do lado do mal. Se aceita o sábado ou se aceita o domingo. Como dia de adoração. Aí continuando na introdução. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele opera com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou a outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano, e toda a habilidade e astúcia satânica adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. E é nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de se preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, verso 14. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder divinos. Grande Conflito, página 11, capítulo 4. A linha do tempo no Grande Conflito. Primeiro é a destruição de Jerusalém no ano 70, capítulo 1. Tem o Grande Conflito dos 6.000 anos e tem os capítulos e os anos dos capítulos que é relatado. Destruição de Jerusalém no ano 70, no capítulo 1. Isso que os membros que entregam o livro Grande Conflito devem falar. Não é eu, não é o pastor, não é outro que prega no canal. É olho a olho. Você está de olho a olho com a pessoa. Explique. Agora eu vou lá entregar ao livro Grande Conflito, beleza? Tá. A pessoa fecha o portão e você entregou o livro Grande Conflito. O que ela vai fazer? Só vai dar uma olhadinha, ou talvez nem olhe, taca lá na estante e fique lá. É coisa de louco, viu? Capítulo 1. A destruição de Jerusalém e o destino do mundo. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador. Relativo a Jerusalém, venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. E quando eu falei para minha sogra o capítulo 1, que era a destruição de Jerusalém, ela ficou olhando para minha cara como se diz. Pô, você me falou e a menina não falou. Deu um livro para mim e não falou nada. Adventistas, hein? Sempre sendo achacoalhado pelas outras igrejas, pelas outras denominações. Por isso que eu não acho ruim quando fala seita para adventista, não.
Porque a adventista não está se sobrepondo sobre as outras igrejas. Não estou falando para humilhar, mas tendo a verdade em suas mãos, vocês devem se sobrepor, mostrar para as pessoas que elas estão enganadas. Aí, ó, o segundo capítulo fala dos mártires que teve nos primeiros séculos. No primeiro século e no segundo, né? Porque no primeiro século ali, com Nero, né, no ano 68 ali, que era lá no Coliseu, matou milhares de cristãos, né? Botou fogo em Roma, matou a sua família e tacou a culpa nos cristãos. Então, os cristãos morreram lá na arena, lá no Coliseu, foram crucificadas, foram queimadas, foram mortos por os animais selvagens. Teve várias mortes. Aí o capítulo 2, os mártires dos primeiros séculos. Haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Aí veio o capítulo 3, que o papado estabelecido, que foi no ano 538, depois de Cristo, no capítulo 3. Avançou, você viu? O ano 70, começou já, o livro já começou na nossa era, que foi no ano 70. Depois avançou para o ano, um pouquinho antes, né, de 68, e continuou até entre o primeiro século e o segundo século, né? Cara, foi 2 anos antes as primeiras mortes ali com Nero, né, no ano 68, depois de Cristo, e foi avançando até para o segundo século, que foi ali do ano 100 até o ano 200, né? O primeiro século foi do ano 1 até 100, e o segundo século do ano 100 até 200. Então, a perseguição ali que teve, e se estendeu, né? No século 3, 4, e no século 6 se estendeu ali o papado, né? Foi estabelecido o papado, 538. É o capítulo 3, tempos de escuridão, e foi mesmo. A Idade Média foi tempos de escuridão. No século VI tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cederá lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono. E grande poderio. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 7, verso 25. Apocalipse capítulo 13, versos 5 a 7. Aí está. Então, ó, no prefácio aí, no capítulo 1 até o 3, foi do século 1 até o século 6. Então, do 1 ao 3 foi do século 1, que foi do ano 70, começou no ano 70, né? E foi até o século 6, em 538. Agora foi para o século, avançou-se do século 6 e foi até o século 12, que começou as perseguições papais. Eu vou falar para vocês um pouco dos séculos. O século 1 foi do século 1 até o 100, o século 2 foi do ano 100 a 200, o século 3 foi de 200 a 300, o século 4 de 300 a 400, o século 5 de 500 a 600, o século 6, o século 4 de 400 até 500, o século 5 de 600 a 700, o século 6 de 700 a 800, o século 7 de 800 a 900, e do século 9 de 900 a 1000, do século 10 de 1000 a 2000. Então esse foi do século 10 e 11, esse dos valdenses, que foi em 1173, depois de Cristo.
Os Valdenses, o capítulo 4. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam ser eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. Seu grande crime era não querer adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda a humilhação, insulto e tortura que os homens ou diabos podiam inventar, amolestraram-se sobre eles. Isso teve na Idade Média, vai voltar a acontecer. Do que você foi acusado? De carregar a Bíblia debaixo do braço, de adorar a Deus, de pregar a palavra. Estou sendo acusado pela mídia, pelo sistema. Quer dizer, esse é o crime? Você adorar a Deus? Era o que acontecia na Idade Média. Eram mortos por adorar a Deus e não fazer a vontade da igreja. Aí eu venho o capítulo 5, Wycliffe, que viveu de 1328 até 1384. Fala sobre Wycliffe, no capítulo 5. Capítulo 5, Wycliffe, uma luz na Inglaterra. Wycliffe ensinava agora doutrinas distintivas do protestantismo. Salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade das Escrituras unicamente. Os pregadores que enviará discernaram a Bíblia, juntamente com os escritos do Reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. Aí vem o capítulo 6, John Hus, que de 1369 viveu de 1369 a 1415. John Hus, outro protestante. Hus e Jerônimo, capítulo 6, dois heróis da Idade Média. Deus permitiu que a grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos erros de Roma, mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Ele os guiou passo a passo conforme o podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. Ele a revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Aqui está só um resumo, do relato deles, dos capítulos do Grande Conflito, porque senão vai muito tempo, Vai quase 2 horas de vídeo aí, falar tudo, sobre esses capítulos. Aí vem o capítulo 7 e 8, que fala de Lutero, que viveu de 1483 a 1546. Capítulo 7. O homem para o seu tempo. Lutero foi o homem para o seu tempo, por meio daquele que Deus efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja e esclarecimento do mundo. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro entre Cristo e Satanás há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo, com certeza, até a volta de Jesus. Capítulo 8. Em defesa da verdade. A menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetiam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queria ajudar-me. Amém. De Aubigné, que escreveu isso. Aí vem o capítulo 9, Zuíglio, que viveu de 1484 a 1531. Outro reformador também. Zuíglio, o reformador suíço, capítulo 9. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e efetuar sua própria aprovação.
Aí está a reforma, capítulos 10 e 11. Aí já estamos no capítulo 17. No capítulo 17, desculpe, século 16 a 17 aí. É mais pro século 16, né? Que continuou, né? Porque Lutero, Zwinglio, é no século 16, desculpem. Capítulo 10 e 11. O progresso da reforma na Alemanha, o protesto dos príncipes. Faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com seu orgulho. Do local secreto da oração veio o poder, que abalou o mundo na grande reforma. Contra-reforma, capítulo 12, continuando no século XVI, 1534. Capítulo 12, a reforma na França. Nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres e interesses humanos. Se vocês não sabem quem que é os jesuítas, quando um papa se apresenta lá no Vaticano com a roupa branca, os que estão com roupa preta são jesuítas. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender de seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era o seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. E o capítulo 13, perseguição, séculos 16 e 17. Capítulo 13, liberdade nos Países Baixos e na Escandinávia. A cólera dos perseguidores igualava-se à fé que tinham os mártires. Não somente homens, mas delicadas senhoras e moças ostentavam-se coragem inflexível, como nos dias em que o paganismo procurou destruir o evangelho. O sangue dos cristãos era semente. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Tyndale, capítulo 14, que viveu de 1484 a 1536. Aí foi para os séculos 16 e 17, né? Voltou para o século 16. O avanço da verdade na Grã-Bretanha. Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos, e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Então, na linha do tempo, então, foi do capítulo 1 ao capítulo 3, foi do século 1 até o 6. Do capítulo 4 ao 14, foi do século 6, foi do século 5, né? Que teve... foi do século 6 mesmo. Século 6 até o século 17. Então, do século 6 até o século 17. Revolução Francesa, capítulo 15, que aconteceu em 1789 a 1799, 10 anos de revolução. Capítulo 15, a Bíblia e a Revolução Francesa. Finalmente o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Disse o anjo do Senhor: pisarão na santa cidade por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande tremor que os viram.
Apocalipse capítulo 11, versos 2 a 11. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são os mesmos representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. E mesmo assim, com o término da revolução do tempo papal, aconteceu em 1799, que terminou a Revolução Francesa. E ainda alguns países continuaram a era papal. Não foi, Roma terminou, né? Foi o bispo de Roma que terminou o seu legado, mas os outros países, os outros representantes papais continuaram a supremacia. Que até mesmo na Espanha, em 1825, se eu não me engano, teve a Santa Inquisição, que eles chamam de santo. É como se diz, a Inquisição papal teve e matou mais um pouco de cristãos ainda. Quer dizer, é a mesma coisa de jogar a pessoa no lixo. É a mesma coisa. Matar os cristãos por quê? O crime deles, adorar a Deus e pregar a tua palavra. Novo Mundo, capítulo 16, 1620. Os pais peregrinos que fugiram da opressão da Inglaterra, que eu falei que vários países tinham representantes papais, fugiram da opressão e foram para a América, foram para os Estados Unidos, em busca da liberdade no Novo Mundo. Williams foi a primeira pessoa do mundo cristão moderno a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência e de igualdade. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, tornaram-se as pedras fundamentais da República Norte-Americana. E o pastor Joey Robinson se fez um pastor de ovelhas aí, né? Trouxe o rebanho para a América. Fugiu com os cristãos. Capítulo 17, Novo Mundo, 1755 a 1780. Sinais de um novo tempo, no capítulo 17. A profecia não somente prediz a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas também apresenta sinais pelos quais é possível saber a proximidade desta vinda. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas capítulo 21, verso 25. É que teve os sinais, né, lá na queda das estrelas, a lua se escurecendo, a lua se escurecendo como de sangue, né? E eu vou voltar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, no capítulo 15. E aquele acontecimento da Revolução que aconteceu negando a Bíblia, vai voltar a acontecer de novo. No tempo do papado. 3 anos e meio, 1260 dias literais. A Bíblia será retirada da terra. Eles vão trancar a Bíblia, a mesma coisa que eles fizeram na Idade Média. Vão trancar a Bíblia Sagrada. E por isso que os 144 mil vão vir pregar a palavra aqui, o último evangelho, porque a Bíblia será retirada retirada de nós. Não vamos ter a Bíblia Sagrada, vamos ofuscar a nossa Bíblia. Guilherme Miller, meu xará. Capítulo 18, viveu de 1782 a 1849. Esse estudou de Gênesis ao Apocalipse. Ele queria confrontar a Bíblia e a Bíblia confrontou ele. Quer dizer, ele queria confrontar a Bíblia falando que a Bíblia estava errada e ele estava certo. E ele errou. Ele estava errado e a Bíblia estava certa. Capítulo 18, Guilherme Miller e a mensagem do advento. Um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, e que veio, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi um homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo,
passo a passo descobria as grandes linhas da profecia. Ninguém necessita estar em trevas no que diz respeito àquilo que está por vir sobre a terra. Capítulo 19, falando de 1844, capítulos 19, 20 e 21. Nesse grande ano que teve o desapontamento dos mileritas, que falavam que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou. E por isso que não desmoreceram. Teve o desapontamento, mas se aprofundou nos estudos das profecias. E daí chegaram à conclusão que Jesus não ia voltar mesmo, que ele ia passar de sacerdote para sumo sacerdote, no lugar santo para o Santíssimo. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à proximidade e isto nos é exigido saber. Você viu aí, né? Que isto não é exigido saber. Quer dizer, nós temos que estudar a profecia. Você que nega as profecias, temos que estudar. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, se nos é tão fatal como foi aos dias que viveram nos dias de Noé, ou não saber quando viria o dilúvio. Por vários séculos, pregou por 120 anos, e as pessoas só rindo da cara dele. Quem entrou na arca foi 8 pessoas apenas. E milhões de pessoas que tinha naquela época, 8 pessoas. Quer dizer, vergonha. Capítulo 22, falando ainda de 1844. Profecias cumpridas. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo de igual maneira. Os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Aí continuando o tema 1844, agora nos capítulos 23 e 24, que fala do santuário. Nos 23 e 24, o santuário celestial, no Santo dos Santos. Verifica-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor, no outono de 457 a.C., 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e a unção de Cristo, pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era. Cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. Contando-se desde o ano 34 de nossa era, 1810 anos se estendem até 1844. Então disse o anjo: o santuário será purificado. Todas as especificações predecedentes da profecia se cumpriram, inquestionavelmente no tempo designado. Quer dizer, profecias se cumprem no tempo exato. Então, vamos lá fazer um feedback de novo. Capítulos 1 e 3, séculos 1 até o século 6. Capítulo 4 a 14, século 6 até o século 17. Capítulos 15 a 24, século 17 até o século 19. Que fala de 1844, foi no século 19. Continuando, ainda no século 19, 1844, no capítulo 25. Falando agora da lei. A imutável lei de Deus. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade está dividida em 2 grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Reavivamento, capítulos 26 e 27.
Restauração da verdade, reavivamentos atuais. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-ão para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sobre o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como a grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é outro espírito. Sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Aí o capítulo 28 fala do juízo pré-advento. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso, tanto os vivos como os dos mortos. Devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Quer dizer, estamos vivendo desde o dia 22 de outubro de 1844, que teve o desapontamento, começou-se o juízo dos mortos, que anos antes foi um chamado com a queda das estrelas, com a lua se escurecendo como de sangue, o dia virando noite. Quer dizer, foi um chamado para o juízo dos mortos, que começou em 1844. E estamos vivendo nesse tempo ainda, que começou não só o juízo dos mortos, começou a igreja de Laodiceia, o tempo da igreja de Laodiceia, que vai estender-se até a volta de Cristo, e Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Anjos maus, capítulos 29, 30 e 31. A origem do mal, nosso maior inimigo, anjos e demônios. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia abrangendo todos os séculos até o final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se espinhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Então, passando um feedback de novo, 1 a 3 dos séculos 1 até o 6, capítulos 4 a 14 do século 6 até o século 17, capítulos 15 a 24 do século 17 ao século 19 e os capítulos 25 a 31, falando do século 19, né, que é 1844, até agora, até o nosso século, que é 21. Que vai estender até a volta de Jesus. A prefácio está de 2021, mas de 2025, grande conflito na página 32, capítulo 32. As armadilhas de Satanás. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem, e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impertinência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Aí, Espiritismo, capítulos 33 e 34. O mistério da morte, vozes do além, introduzindo Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados.
Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupando ali elevadas posições, e assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Assim, sobre o novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuando aqui na terra. Quer dizer, que fala que os mortos voltam. Quando morre, nem da tumba sobe mais. É como se diz, nem da tumba sai mais. Só se merecer a salvação e vai só ressurgir com a volta da segunda vinda de Jesus. Quer dizer, a segunda vinda de Jesus. Se merecer a salvação, se aceitou Cristo quando morreu, antes de morrer. Quer dizer, não tem essa de que mortos voltam, não. Mortos não sabem de nada. Quando morrem, não sabem de nada. Jaz ao esquecimento. Leia Eclesiastes, vocês vão ver. O que diz lá Salomão. Quem morre não sabe de nada. Enganação. Ecumenismo. Capítulo 35 e 36. Liberdade ameaçada ou confronto iminente. Atualmente, o catolicismo é olhado pelos protestantes com muito mais aceitação do que anos atrás. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja apoio do Estado. Os protestantes estão a seguir as pegadas do romanistas. O principal objeto visado é a brutalidade da observância no domingo, prática que se originou com Roma. E aquele que alega como sinal de sua autoridade é o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebedando as igrejas protestantes e levando-os a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Liberdade ameaçada ou confronto iminente. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Liberdade ameaçada ou confronto iminente. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo. E o começo do milênio é tanto esperado. Continuando, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. No conflito prestes a se descandear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O capítulo 12, do 1 ao 16, fala da Idade Média, da Idade de Cristo até a Idade Média. O versículo 17 é do futuro, fala para os tempos futuros agora. Então, os capítulos 32 a 36, nosso tempo. Está falando do nosso tempo agora, século 21. Capítulo 37, Palavra de Deus. Agora, futuro próximo. Está descandeando a segunda volta de Cristo. Estamos perto. Nossa única segurança. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se aparecerá tanto com o verdadeiro.
que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Pessoa alguma, a não ser o que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda a alma virá aniquiladora à prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens. A hora decisiva será mesmo agora. Às portas estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina. Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e pela fé de Jesus? Quer dizer, será que o povo está pronto? Capítulo 38, Selamento. O último convite divino. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal à obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Continuando no tempo de angústia, o mundo foi submetido à prova final, e todos os que foram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial. Todos os casos foram decididos, para a vida ou para a morte. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Os ímpios passaram dos limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. A volta de Jesus, no capítulo 40. O grande resgate. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento de seu povo. Olha bem esse texto, hein? É à meia-noite. No escuro. A luz resplandecente de Jesus. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. As sepulturas se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Continuando no grande resgate, os justos vivos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Ao ouvirem a voz de Deus, eles serão glorificados. Então se tornarão imortais, e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Deixa eu dar uma breve comentário aqui. Serão imortais, se tornarão imortais. A gente somos mortais. O Espiritismo ensina que somos imortais agora. Não, somos mortais. Não caia nessa mentira. Somos mortais, vamos se tornar imortais. Com santos ressuscitados, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os dias de dores e prantos acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Foi removida toda a causa de aflição. Aí está, o milênio agora, está falando do milênio. Capítulo 41, Satanás na prisão. A volta de Jesus é a segunda vinda. Agora está falando de milênio. Caos e desolação. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os perversos entregará a espada. Jeremias capítulo 25, verso 31. Durante 6.000 anos o grande conflito esteve em andamento. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estiveram em guerra contra o poder maligno. Agora todos tomaram sua decisão. Os ímpios se uniram completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Continuando, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os perversos entregará a espada. Jeremias 25, 31. Aqui já é outro. Durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra.
Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e os seus cativos não deixaram ir. Durante 6.000 anos, seu cárcere no sepulcro recebeu o povo de Deus. Eles queriam mantê-los cativos para sempre, mas Cristo quebrou seus laços, colocando em liberdade os prisioneiros. O escritor do Apocalipse predisse o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação a qual a terra será reduzida, e declarou que tal condição perdoará por 1.000 anos. Por 1.000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro na terra desolada, para contemplar os resultados de sua rebelião com a lei de Deus. Durante os 1.000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição ocorrerá o julgamento dos ímpios. Ao fim dos 1.000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Agora o capítulo 42, o último, Nova Terra. Ainda continuando no milênio. A vitória do amor. Ao final dos 1.000 anos, Cristo volta novamente à Terra. A obra de ruína de Satanás está terminada para sempre. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando tristeza em todo o universo. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da presença do maligno e de suas tentações. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Aí fala o grande conflito na página 518. O grande conflito entre Cristo e Satanás que tem prosseguido durante quase 6.000 anos. Logo deve terminar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 323. Ergam os vigias agora a sua voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. No grande conflito, na página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Olha só, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade do grande conflito entre o bem e o mal para as pessoas de nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!